Então tá, né, gurizada? Vamos lá. Então a gente tá fazendo aqui, ficou... Não ficou legal, né? Agora ficou escuro, né, a apresentação ali. Vou apresentar de novo. Se vai dar. Já tá gravando. Não sei porquê, acho que com o OBS ele não funciona. Tá, mas gurizada, o que que acontece então ali naquela... Vou botar a tela inteira mesmo, fazer o quê? Então o que que acontece aqui nessa questão 16 da CAF? Não é, na verdade não é o nicotina, né? E sim a nicotina. Então ele diz assim, a nicotina, principal alcaloide encontrado no tabaco, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, apresenta. Então ele quer saber assim, ó, se ele apresenta apenas carbonos saturados, se ele tem anel aromático. Então eu vou ter que testar esse tipo de questão, eu vou ter que testar alternativa por alternativa, vou ter que testar uma por uma. Então, por exemplo, aqui, ó, apresenta somente carbonos saturados. Será que isso seria verdadeiro? Só tem carbonos saturados na questão 16? Isto não é verdadeiro, isto é falso. Porque um carbono saturado é aquele carbono que tem somente ligações simples. E aqui eu noto que esse carbono aqui desse cantinho é um carbono que tem ligação dupla. Então, se ele é um carbono que tem ligação dupla, ele é um carbono insaturado, né? Você tem, na verdade, um total de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos insaturados. Então, a letra A é falsa. Tá? A letra C, eu vou pular a letra B, que depois eu vou explicar ela, que é a resposta, tá? Mas somente carbonos insaturados também não é verdade, porque nessa outra estrutura aqui, ó, eu tenho 4 carbonos que são saturados, mais esse aqui que também é saturado. Então, na verdade, você tem 5 carbonos insaturados nessa estrutura da esquerda, e você tem um total de 5 carbonos saturados nesse anel aqui, nesse ciclo da direita. Tá? Então, também é falsa a letra C. Cadeia carbônica homogênea. É falso. Por que que é falso? Você tem um nitrogênio, que é um heteroátomo, e o heteroátomo é aquele átomo que é diferente de carbono, que está ligado a no mínimo 2 carbonos, ou seja, ele está entre carbonos. Então, ela não é uma cadeia homogênea, ela vai ser uma cadeia heterogênea, tá? Então, tem os nitrogênios aqui, a cadeia é heterogênea. E ele tem 2 anéis aromáticos, é isso? Não, esse anel aqui não é aromático. Até se você ficar meio confuso, você pode apagar aqui, ó, e você vai ver que é um carbono saturado, então não tem como ser aromático, né? Não tem como ser aromático. Esse aqui é aromático, ó. Esse da esquerda é aromático. Por que que o da esquerda é aromático? O da esquerda é aromático porque ele obedece à regra de Hickel, mas de maneira geral eu posso ver que ele tem duplas alternadas e uma cadeia hexagonal, né? Então, geralmente aqui na química orgânica, os aromáticos, eles vêm em cadeias hexagonais. Em alguns casos, você tem compostos aromáticos que não são em cadeias hexagonais, mas isso são exceções, tá? Alguns casos, assim, muito raros. Então, geralmente, a cadeia aromática ela tem duplas alternadas. Então, ela tem uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, tá? Então, não é 2 aromáticos, só tem um. Então, tá aqui, ó, um anel aromático. Letra B, de Brasil. Porque esse anel aromático, a condição para você identificar de maneira visual é ter duplas alternadas. Então, você tem uma dupla, depois você tem uma simples, depois você tem uma dupla, depois você tem uma simples e depois você tem uma dupla. Tá? Então, assim fica a questão de número 16. Bom, então, gurizada, vamos resolver a próxima questão aí. Resolvendo a questão da número 26, aqui do número 1, número 2, número 3, número 4 já deverão estar ali, né? É do problema. Então, ele diz o seguinte, a benzocaína
um conhecido anestésico local apresenta a seguinte estrutura. Tá? A benzocaína o pessoal chama lá de xilocaína, né? Tá? Você já deve ter usado, inclusive, isso aqui. Então, ele diz o seguinte: as ligações existentes entre os carbonos 1 e 2 e 3 e 4 são, respectivamente, do tipo... Então, ele quer saber que ligação tem entre 1 e 2 e que ligação tem entre o 3 e o 4. Bom, entre o 1 e o 2, tu sabe que é uma ligação sigma, né? Porque toda e qualquer ligação simples é do tipo sigma. Qualquer ligação simples, ela é do tipo sigma. Então, essa aqui é do tipo sigma. Uma ligação dupla, uma vai ser do tipo sigma e a outra vai ser do tipo pi. E uma ligação tripla, uma vai ser do tipo sigma e duas vão ser do tipo pi. Sempre assim, tá? Só que aí eu vou retornar essa primeira ligação aqui, eu vou retornar e vou lembrar lá da hibridização do carbono. E lá na hibridização do carbono, tem bem simples o seguinte, que quando o carbono faz somente ligações simples, o tipo da hibridização desse carbono é sp3, perdão. Quando ele faz uma ligação dupla, ela é sp2. E quando ele faz uma ligação tripla ou duas duplas, é sp. Então, vamos lá. Hibridização do carbono, só ligações simples, sp3. Uma ligação dupla, sp2. Uma ligação tripla ou duas ligações duplas, ele vai ser sp. Então, na verdade, aqui, ó, você tem uma ligação simples entre o carbono 1 e o carbono 2, que é do tipo sigma. Só que os dois carbonos, eles têm ligação simples, então os dois são sp3. Então, esse carbono aqui, ó, ele vai ser sp3. Onde é que está escrito isso? Lá na página 1, 2 ou 3, tá? Lá onde diz hibridização do carbono. E o 2, ele também vai ser sp3, ó. Então, carbono 1 é sp3, carbono 2 é sp3. Tu sabe que essa ligação é sigma do tipo sp3, sp3. Então, é sigma do tipo sp3, sp3. E aí, então, só vai ter um caso ali que vai ter sigma sp3, sp3, né? Porque aqui, ó, sigma sp2, sp2, não é. sp2, sp3 não é. sp2, sp3 não é. sp2, sp não é. Só sobra a letra D. Tá, tudo bem, ok. Só sobra a letra D, porque o 1 e o 2 é sp3, sp3. Mas por que que tá aqui, ó, pi-pp? Por que que entre o 3 e o 4 é pi-pp? Bom, sempre que a ligação for pi, ela vai ser do tipo pi-pp. Sempre. Se for pi, ela nunca vai ser sp3, sp2, sp. Porque a ligação pi, ela não acontece com o orbital híbrido do carbono. Tá? Nós teríamos que levar aí mais umas 3 aulas para explicar bem essa questão. Mas a ligação pi, ela não é uma ligação que acontece com os orbitais híbridos misturados. Ela sempre acontece com os orbitais p puros. Tá? Então, falou pi, tu sabe que ela tem que ser pp. Claro que aqui tem uma sigma também, né? Porque nessa ligação dupla aqui, ó, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 4, esse aqui é o carbono 3. Então, esse carbono aqui, ele é sp2, porque ele tem uma dupla, né? E esse carbono aqui também é sp2. Na verdade, como você tem uma dupla, você vai ter uma sigma e uma pi. Então, você vai ter uma sigma do tipo sp2, sp2, ali naquele carbono 3 e 4. Mas você tem também uma pi, tá? Que não vai ser sp2, sp2. Essa pi vai ser pp. Tá? Então, sempre que for pi, ela é pp. Mas tu mataria essa questão, né? Tu mataria essa questão sabendo lá o carbono 1 e 2. Essa aqui realmente vocês ficava complicado de resolver, não é nem porque ela é difícil, é porque estava faltando aqui esse 1 e 2, ó, por isso. Tá? Beleza? Então, basicamente, é essa aí. Agora, vamos lá. Tudo tranquilo aqui, gurizada? Então, indo agora para a questão de número 16, que o pessoal pediu agora há pouco ali. A questão número 16, ela é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ela diz o seguinte: uma mistura de hidrocarbonetos e aditivos compõe o combustível denominado gasolina.
Estudos revelaram que quanto maior o número de hidrocarbonetos ramificados, melhor é a performance da gasolina e o rendimento do motor. Observe as estruturas dos hidrocarbonetos a seguir. Na verdade, essa performance da gasolina que ele fala, a gente conhece aí por octanagem da gasolina, né? Essa gasolina ela tem uma alta octanagem, significa que essa gasolina rende bem, ou seja, ela não sofre detonações prematuras. O que significa isso? Que ela não explode antes da hora, né? Porque, na verdade, a gasolina ela funciona por explosão, né? São motores a explosão. É uma faísca e aí, né, aquele troço acontece e aí movimenta o pistão e aí movimenta o carro. Bom, mas esse é um outro assunto, né? Na verdade, o que nós queremos aqui, ele quer saber o seguinte: qual é o hidrocarboneto mais ramificado? Esta é a pergunta. O que é o hidrocarboneto mais ramificado? É aquele que apresenta maior número de ramificações. Pessoal, para saber qual é o mais ramificado, primeira coisa, você vai tentar pegar uma cadeia principal, tá? E essa cadeia principal, ela deverá ser a maior cadeia possível. Cadeia principal é a maior cadeia possível, tá? Nesse caso, são todos alcanos, então eu posso pensar na maior cadeia possível. Você pega, por exemplo, o número 1, como seria a maior cadeia possível? Aqui você pega 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Aqui você pega o 4º carbono, e aqui você pega o 5º carbono. Então, eu consegui deixar, eu fiz um caminho, né? Eu fiz uma estrada, e eu consegui, então, deixar 5 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, se eu viesse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, daria na mesma. E o que ficou fora? O que ficou fora foi esse aqui, e foi esse aqui. Então, ficou fora 3 ramificações, tá? Então, a número 1, ela tem um total de 3 ramificações. Você pegou a maior cadeia possível e aí você pegou 3 ramificações. A número 2, para pegar a maior cadeia possível, eu tenho que sair aqui de baixo. Né? Eu tenho que sair aqui de baixo. Tem que pegar esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E aí, aqui na cadeia principal, eu consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Fiz a cadeia principal com 6. Não tem cadeia maior que essa. Quem é que ficou fora? Ficou fora esse aqui e ficou fora esse aqui. Então, você tem quantas ramificações que estão fora? 2. 2 ramificações que estão fora. Já número 3, então, eu vou tentar pegar a cadeia principal. E a cadeia maior que eu consigo é essa, ó. Você começou aqui, ó, desceu e depois você subiu. E aí você deixou fora somente este aqui, ó. Então aqui você tem apenas uma ramificação, ou seja, apenas uma parcela ficou fora da cadeia principal. Muito bem. O número 4 agora tem que pegar o maior número de carbonos possíveis, que é esse aqui, tá? Botou esses 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Ele veio aqui, ele começa aqui embaixo, passa por todos esses carbonos aqui, vem até aqui e agora desce. Muito bem. Então, aqui também ficou somente um de fora. Então, qual é o hidrocarboneto mais ramificado? O número 1, o número 2, o número 3 ou o número 4? Qual deles é o mais ramificado? O mais ramificado, que tem mais ramificações, ou seja, que tem mais parcelas que ficaram fora da cadeia principal, né, que é um total de 3, foi o composto 1. O composto 1 tem 3 ramificações fora. 1, 2, 3. Então, a resposta para a questão de número 16 é a letra D. Interrompi a gravação sem que...
Então, vamos olhar agora a questão de número 23. A questão de número 23. Ah, ok. Essa é bem novinha, essa questão. Mas você vê que ela é ordinária, né? Essa questão aí, eu vou dizer para você. É difícil alguém que não fique com dúvida nessa questão. Na verdade, vocês devem notar que esses exercícios, alguns até não são muito novos, mas eles têm uma qualidade bastante boa, né? São exercícios que, se caíssem hoje, por exemplo, no Enem, a maioria dos candidatos teria dificuldade. Então, não é assim, o nível dessa apostila é um nível bastante elevado. Então, vejam bem, você tem uma cadeia carbônica aqui do lado. Esses risquinhos aqui, na verdade, seriam os hidrogênios, né? Então, aqui seria um hidrogênio, aqui outro. Só que o autor da questão, muito provavelmente, optou por não escrever os hidrogênios, né, de colocar só os traços. Professor, desculpa interromper, mas o senhor não estou apresentando. Tela. É verdade. Obrigado. Tá, eu começo de novo, depois eu corto aqui. Muito bem. Agora eu tô, né? Tá. Agora vocês estão vendo a tela, né? Tá. Então, pessoal, o que acontece? Na questão de número 23, ele colocou ali aqueles traços, mas na verdade cada traço desses aqui é um hidrogênio. Provavelmente o autor não colocou esses hidrogênios com o objetivo de facilitar a visão, né, de facilitar com que a visão ficasse boa. Então, na verdade, não precisa colocar os hidrogênios, tá? Eu só estou colocando para vocês saberem que tem os hidrogênios. E aí o seguinte, ele quer saber qual é a classificação desta cadeia. Qual é a classificação desta cadeia? Essa cadeia, na verdade, ela é mista, né? Na verdade, ela é mista, porque ela tem essa parte que é aberta, ó, essa parte é aberta, é isso? Então, essa parte aqui, outra aqui, ó, também é uma outra parcela aberta, ó. E essa aqui, ó, essa aqui é uma parcela da cadeia que é fechada, então ela tem uma parcela que é aberta e uma parcela que é fechada, né? Então, na verdade, você poderia classificar, com certeza ela não é heterogênea. Com certeza ela não é heterogênea. Por que ela não é heterogênea? Ela não é heterogênea porque para ser heterogênea ela tem que ter um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos. Ela não é heterocíclica, porque heterocíclica significa ser heterogênea e fechada, e ela não é heterogênea. Aqui ele fala um nome que, inclusive, vocês nunca ouviram falar e nem vão ouvir. Né? Hidroaromática. Né? Hidroaromática. Ela não é aromática, né? Então, aí você fica lá, ó. Ela é acíclica ou ela é cíclica? Acíclica, ela é sinônimo de aberta. Né? Então, a cíclica é sinônimo de aberta. E cíclica, ela é sinônimo de fechada. Na verdade, então, cíclica fechada e acíclica aberta. Olha, a maioria, né, das respostas aí, que são consideradas, é que quando você tem uma parte fechada e uma parte aberta, e o número de carbonos da parte fechada é igual ou maior, você considera ela como fechada, como cíclica. Tá? Mas a melhor classificação para essa cadeia é dizer que ela é mista. Por que é melhor dizer que ela é mista? É melhor dizer que ela é mista porque ela tem uma parcela da cadeia que é aberta e ela tem uma parcela da cadeia que é fechada. Essa questão bastante polêmica mesmo, uma boa pedida essa aí. Tá? Então, ou cíclica, ramificada, né? Ou mista. O melhor mesmo é misto.
Tá? Se eu fosse colocar, por exemplo, uma questão dessas para vocês, numa avaliação, ou fosse fazer, né, eu já até nunca participei da elaboração das provas do Enem, até porque eu nem podia na época, né? Mas tem colegas que participam da elaboração da prova do Enem. Então, a melhor classificação para essa cadeia seria a mista. Tá bom? Muito bem, então, né, pessoal? Muito bem, agora vamos para a questão 24. Ótimo. A molécula que apresenta todos os seus átomos num único plano é, de novo, uma questão de hibridização, né? De novo, uma questão de hibridização. Porque, na verdade, a hibridização sp3, ela tem um ângulo de 109 graus e 28 minutos, né? Tem um ângulo lá que é certinho, 109,28. E a geometria do sp3, ela é tetraédrica, tá? Já a hibridização sp2, ela tem um ângulo de 120 graus. E a geometria é trigonal plana. Então, se o cara tem hibridização sp2 e tem um ângulo de 120 graus, ele tem uma geometria trigonal plana. Já quem tem a hibridização sp possui um ângulo de 180 graus. E esse ângulo de 180 graus confere a ele a geometria linear. Então, na verdade, olha só o que ele pergunta. Em qual das moléculas, em qual das estruturas, todos os átomos estão em um único plano? Para que todos os átomos estejam em um único plano, a geometria tem que ser trigonal plana. Certo? Então, a geometria tem que ser trigonal plana. Vamos ver se eu consigo aqui depois mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Esse programinha aqui é free. Vamos ver se ele... Faz tempo que eu não mexo nele. Vamos ver. Ele vai abrir, acho que não vai. Tá aqui. Então, na verdade, pessoal, assim, ó, o primeiro é o CH4. Vamos ver se ele vai abrir legal aqui. Esse meu computador está bem fraquinho, viu? Tá cheio de coisa. Tá. Vamos lá. Então, você quer desenhar o metano, por exemplo. Ele não vai ficar no mesmo... Ó, o metano... Então, H aqui, vamos ver se dá certo. Na verdade, isso aqui ele... Esse aqui. Não vai dar, não. Vou ter que pegar, ter que baixar o 3D. O 3D fica melhor. Fizemos naquele lá mesmo. Tá? Então, assim, ó, na verdade, o que acontece? Esse CH4 ele só tem ligações simples. Ó. Então, se ele só tem ligações simples, ele é isso aqui. Ó. Se ele só tem ligações simples, ele é sp3. E se ele é sp3, a geometria dele é tetraédrica. Geometria tetraédrica. Então, ele não vai estar no plano, porque a geometria tetraédrica não é planar, né? Até apesar do desenho ali parecer planar, ela não é planar, ela é tetraédrica. A letra B também só tem ligações simples, então também vai ser sp3 a letra B. Os dois carbonos da letra B. Na letra C, esse carbono aqui vai ser sp3 também. Mas esses dois aqui, ó, esses dois carbonos ali, eles não serão sp3. Esse carbono aqui, tá? E esse carbono aqui, os dois, eles vão ser sp2. Então, e o sp2 é trigonal plana, então eles vão estar no mesmo plano. Na verdade,
o primeiro carbono da letra C e o segundo carbono da letra C tem geometria trigonal, mas o terceiro carbono tem geometria tetraédrica porque ele é sp3, então não vai estar no mesmo plano. Já na letra D, o primeiro carbono ele é linear, o segundo carbono é linear também, né? Por quê? Porque se ele tem ligação tripla, ele é sp, e sp é linear sempre. Ó, vamos repetir. Hibridização sp3 é quem tem só ligações simples, o ângulo é 109 graus e 28 minutos e a geometria é tetraédrica, sempre. Hibridização sp2 é quando o cara tem uma ligação dupla, o ângulo é 120 graus e a geometria é trigonal plana, sempre. E hibridização sp é quando o cara tem uma tripla ou duas duplas no mesmo carbono, o ângulo é 180 e a geometria é linear, sempre. Então, você tem que olhar cada carbono. Ó, letra D, esse aqui é sp linear, esse aqui é sp linear, e esse aqui é sp3 tetraédrico. E a resposta é a E, porque na E tu vai ver que esse primeiro carbono aqui tem uma dupla, então ele é sp2. Então, se ele é sp2, ele é trigonal plano. Esse segundo carbono aqui tem uma dupla, então ele é sp2, ele é trigonal plano. Esse terceiro carbono aqui também tem uma dupla, então ele também é sp2 trigonal plano. E o quarto carbono, ele também vai ser sp2, ele tem uma dupla, ele também é trigonal plano. Por quê? Porque todo mundo que é sp2 e tem uma dupla e que tem ângulo de 120 graus é trigonal plano. Então, todos estarão no mesmo plano, letra E, de Equador. Basicamente é isso aí, a questão do número 24. Tá, questão 19, né? Então, os pesticidas softs aqui, inclusive, tem a nicotina, né? Para quem não sabe, a nicotina está presente no cigarro e é considerada um pesticida, né? O que é um pesticida? Um pesticida ele pode ser herbicida, ele pode ser fungicida, ele pode ser inseticida, né? Ele é um pesticida, tá? Mas é considerado um pesticida mais leve, né? Tanto ela como o carbaril. Então, diz o seguinte, os pesticidas softs se caracterizam por terem tempo de vida curta, né? E por se decomporem em produtos não agressivos ao meio ambiente. Então, tem dois aqui, que é a nicotina e o carbaril. É bem parecido com aquela questão que tinha lá, as duas flechinhas lá, carbono 1 e 2, 3 e 4. Na verdade, é quase igual, né? Então, diz o seguinte, analisando as duas estruturas, pode-se afirmar que no composto 2, que é esse aqui, só tem carbonos sp2, não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Esse carbono aqui, por exemplo, ele só tem ligações simples. E se esse carbono só tem ligações simples, ele é um carbono sp3. Então, é incorreto afirmar que só existam carbonos sp2 na estrutura 2. Professor, o senhor não está estou apresentando de novo, já me dei conta. Tá bom. Acho que eu não vou mais tirar a tela, né? Não vou mais tirar a tela. Vamos de novo. Tá. Bom, então, pessoal, aqui a questão 19, né? Ele fala sobre os pesticidas softs, né? Ele diz o seguinte, que esses pesticidas se caracterizam por terem um tempo de vida curta e por se decomporem em produtos não agressivos ao meio ambiente. Aí tem dois aqui, a nicotina e o carbaril, né? A nicotina está presente no cigarro, né? Também é um pesticida. E a primeira afirmativa que ele faz aqui, ó, ele numerou os carbonos, ó, aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, né? E aqui é o carbono 3 e 4. A questão é a seguinte, no 2 tem somente carbonos sp2, no composto 2, que é esse aqui, ó, ele está afirmando que tem somente carbonos sp2. Isso não é verdade, porque no composto 2 você tem esse carbono aqui, e esse carbono aqui ele só tem ligações simples. E quando o carbono possui somente ligações simples, a hibridização dele não é sp2, a hibridização dele é sp3. Então está incorreto dizer que o composto 2 só tem carbonos sp2, porque ele tem um carbono sp3, e este carbono sp3 é aquele carbono que está ligado ao N. Tá? Beleza. Então, essa aqui, errada. Tá? A letra A não é. Vai riscando assim mesmo. Letra B, de Brasil.
a ligação entre o carbono 1 e 2 na estrutura 1 é do tipo sigma sp2sp3. Ela é. Tá, mas por quê? Explica para nós aí, professor. Explico. Vou dar uma aumentada aqui, tá? É bom que, para resolver exercício, a gente tem a apostila aqui, ó. Então, esse carbono aqui, ó, ele está se ligando com esse carbono aqui. Aí, tu tá vendo que esse carbono, ele tem uma dupla. Se esse carbono, ele tem uma ligação dupla, esse carbono, ele é sp2. Se esse carbono não tem dupla, ou seja, se esse carbono só tem simples, ele é sp3, né? sp3. Então, você tem um carbono que tem hibridização sp2 e você tem outro carbono que tem hibridização sp3. Mas a ligação entre esses dois carbonos é uma ligação simples. E quando nós temos ligação simples, esse tipo de ligação é uma ligação sigma. Então, entre o carbono 1 e o carbono 2, você tem uma ligação sigma, e essa ligação sigma é do tipo sp2 traço sp3. Então, sigma sp2 sp3. Essa é a resposta. Letra B de Brasil. Agorizado. Letra B do Brasil, essa é a nossa resposta. Tá bom? Aí morreu aí, né? Morreu aí a questão. Bom, vamos para a questão 32, então. E a questão 32, ela diz o seguinte, ela começa, né, com 4 compostos ali. O composto 1, na verdade, ele é um aminoácido, né? Não é um aminoácido porque não tem ácido, né? Ela é uma amina. O número 2 é um aldeído, né? O número 3 é um hidrocarboneto aromático e o número 4 é um éster. A gente vai ver todas essas funções aí. Só que o que ele pergunta aqui nessa questão são coisas bem pontuais. Por exemplo, a afirmativa 01 diz o seguinte: no composto 1, todos os átomos de carbono estão hibridizados na forma sp3. O que você me diz? No composto 1, todos são sp3? Todos os carbonos são sp3? Sim, porque todos os carbonos têm somente ligações simples. Tá? Então, no composto 1, todos são do tipo sp3. Então, a 1 é verdadeira, então já circula 1. Tá? Não tem dupla ali no composto 1, só tem simples. 02. No composto 2, temos 7 átomos de carbono hibridizados em sp2. No composto 2, temos 7 carbonos hibridizados em sp2, verdadeiro de novo. Porque esses carbonos aqui do anel aromático, onde tem esse anel representa duplas alternadas. E o que são duplas alternadas? Duplas alternadas é dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, não é isso? Então, na verdade, aqui, ó, se eu tiver uma dupla aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou ter uma simples. Aí aqui eu vou ter uma dupla de novo, ó, né? Aqui eu vou ter uma simples, aqui eu vou ter uma dupla de novo, e aqui eu vou ter uma simples. Então, sempre que você tiver anel, você vai ter duplas alternadas. E aí, tendo dupla, você vai ter sp2. Então, aqui dentro desse anel, você tem 6 carbonos sp2. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sp2. Mais um aqui dá 7. Então, ele tem, sim, 7 sp2, porque esse carbono externo tem uma dupla, ele é sp2. Pessoal, para ser sp2 não é ter dupla só com carbono, basta ter uma dupla. Tá? Então, o que nós temos aí na sequência? Então, a 2 está correta também. No composto 2, temos 7 carbonos em sp2. A 04, ele diz o seguinte, que no composto 3, temos átomos de carbono hibridizados em sp3, sp2 e sp. No composto 3, não temos sp. No composto 3, não temos sp. No composto 3, nós vamos ter sp2, esses do anel, porque como nós vimos aqui, quando tem anel tem dupla alternada.
todos do anel aromático sempre vão ser sp2, tá? Tu não precisa nem pensar. Tu viu que é anel aromático? Tem hibridização sp2. Só que esses carbonos aqui que tem cadeia aberta e ligação simples são sp3. Ó. Sempre que tem ligação simples, é sp3. Ligação simples sempre é sp3, tá bom? Então, a 4 não está correta, porque você não tem sp. Você só tem sp3 e sp2, tá bom? Então, a 04 você não vai circular, porque ela não está correta. A 08 diz o seguinte, que no composto 4, a ligação entre o oxigênio e o núcleo benzênico é do tipo sp3p. Ou seja, essa ligação aqui ele está falando. Essa ligação aqui. Bom, essa ligação, ela é uma ligação sigma, tá? Ela é uma ligação sigma. Ok. Só que o oxigênio, ele não hibrida. O oxigênio, ele liga com o orbital P. Se tu olhar lá na tabela periódica, você vai ver que o oxigênio está no bloco P da tabela periódica, né? Você tinha lá a tabela periódica, o oxigênio está na família 16, e se você fizer a distribuição eletrônica do oxigênio, lá, o Linus Pauling, você vai ver que o oxigênio termina em P4, tá? Já o anel aromático, ele tem duplas alternadas, né? Se o anel aromático tem duplas alternadas, e ele está fazendo uma simples lá com o oxigênio, ele é sp2. Então, essa aqui vai estar correta, porque ele tem uma ligação entre o oxigênio e o núcleo benzênico. Ah, não tá correto, está errado. Por que está errado? Quem é que sabe por que a 8 está errada? Porque o benzeno é sp3 ou o benzeno é sp2? O benzeno é sp2. E ele está dizendo aqui que é sp3. E sp3 é só para quem tem só simples. Então está errado. Eu caí aí. Tá? E a 16, essa aqui é para judiar essa questão, né? Nos 4 compostos apresentados, são encontrados 21 átomos de carbono em sp2. Vamos ter que contar um por um agora para ver quantos sp2 tem. Aqui não tem nenhum sp2, ó. É tudo sp3. Aqui nós já contamos, temos 7 sp2. Aqui nós temos do anel aromático, então tem 6 sp2. E aqui, meu amigo, tem 6 aqui no anel, mais esse aqui que tem dupla, vai ter 7 sp2 aqui também. Então, tu tem 0 sp2 no composto 1, porque no composto 1 é tudo sp3. Tu tem 7 sp2 no composto 2. Tu tem 6 sp2 no composto 3, né? Porque tu só tem sp2 aqui no anel aromático. E tu tem um total de 7 sp2 no composto 4. Então, você tem 7 mais 7 mais 6. Então, 14 mais 6 dá 20. Você tem 20 carbonos sp2 e não 21, como ele está afirmando aqui na 16. Então, correta é a 01 e a 02. Então, a resposta para essa questão é 3, que é o somatório do 01 com o 02. Tá? A questãozinha é muito boa. Bom, curizada, a questão número 31 é o seguinte. O odor de muitos vegetais, como o de menta, louro, cedro e pinho, e a cor de outros, como a de cenouras, tomates e pimentões, são causados por uma grande classe de compostos naturais, denominados terpenos. Observe o esquema a seguir. Tá? E aí ele coloca assim, marque a alternativa que apresenta corretamente o número de elétrons π de cada terpeno. Tá. Antes de fazer essa questão, eu pergunto o seguinte, quantos elétrons são envolvidos em cada ligação? Vamos relembrar lá, por exemplo, a ligação de um hidrogênio com outro hidrogênio. Se você liga um hidrogênio com outro hidrogênio, você vai lembrar que cada hidrogênio tem apenas um elétron e que entre os dois hidrogênios se faz uma ligação covalente, onde acontece o compartilhamento desses elétrons. E aí, representando o hidrogênio com uma fórmula estrutural,
você vai notar que entre um hidrogênio e outro hidrogênio, você tem uma ligação do tipo sigma, certo? Então, por que eu estou colocando o hidrogênio aqui, né? Não é, digamos assim, o foco direto, mas ele vai servir para explicar. Então, você nota que quando você tem uma ligação sigma, você envolve quantos elétrons? Você envolve 2 elétrons. Um elétron do hidrogênio da esquerda e um elétron do hidrogênio da direita. Então, resumindo, quando você tem uma ligação sigma, você envolve 2 elétrons do tipo sigma. Muito bem. Agora, se por acaso, né, eu tiver na sequência a ligação de um oxigênio com outro oxigênio, aí você tem que lembrar lá que o oxigênio está na família 16, e se o oxigênio está na família 16, ele tem um total de quantos elétrons? 6, né? Ele tem 6. E aí, para chegar a 8, ele faz 2 ligações. Então, o oxigênio ele faz uma ligação dupla com outro oxigênio. E aí você tem, representando pela fórmula estrutural, você tem assim, né? Uma ligação do tipo sigma e uma ligação do tipo π. Então, eu posso dizer que nessa ligação sigma, você tem 2 elétrons do tipo sigma. E nessa ligação que eu chamo de π, tu tem 2 elétrons do tipo π. Então, no caso do oxigênio, eu posso dizer que ele tem 2 aqui na molécula, né? Na estrutura do oxigênio molécula, ou seja, onde um oxigênio está ligado com outro oxigênio, você tem 2 elétrons do tipo sigma e você tem 2 elétrons do tipo π. Então, para deixar bem claro, curto e grosso, como diz o índio, se tiver uma ligação sigma, você vai ter 2 elétrons sigma. Se tiver uma ligação π, você vai ter 2 elétrons π. Né? Porque em cada ligação são envolvidos 2 elétrons. Resumindo, o número de elétrons é sempre o dobro do número de ligações. Em cada ligação você envolve 2 elétrons. Então, está resolvida a questão. Ele pergunta para você marcar corretamente o número de elétrons π que tem em cada terpeno. Você pega, por exemplo, aqui o geraniol, ou o mirceno. Vou começar pelo mirceno. Você sabe que aqui, ó, tem uma ligação dupla. E para ter ligação π, tem que ter dupla, né? Na simples não tem. Aqui tem outra π. Aqui tem outra π. Então, no mirceno, tu sabe que quando tem dupla, uma é sigma e a outra é π. Mas eu só quero saber da π. Ó. Ele só perguntou da ligação π, o número de elétrons π. Eu vou achar o número de ligações e vou multiplicar por 2. Então, aqui tu tem uma π. Aqui tu tem outra dupla, então tu vai ter outra π. E aqui tu tem outra dupla, então você tem outra π. Então você tem 3 ligações π. Se você tem 3 ligações π, você tem 6 elétrons π no mirceno. No geraniol, você tem esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono. Então, no geraniol, você tem aqui uma π, outra π, então você tem 2 ligações π, então é porque você tem 4 elétrons π. No linalol, você tem um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono, então você tem quantas ligações π? Você tem uma π aqui, nessa dupla, e outra π aqui nessa dupla. Então, você tem 2 ligações π. Isso significa que você tem 4 elétrons π. Já no citronelal, você tem um total de 2 ligações π também. Ó. Você tem uma π aqui embaixo, né? Você tem uma π aqui. Mudei a cor, mas eu não vou lá. E você tem outra π aqui, ó. Então você tem 2 ligações π, o que significa que você tem também 4 elétrons π. Então, 6, 4, 4, 4. O número de elétrons é sempre o dobro do número de ligações. Ficou letra
C. Vou diminuir aqui para a gente enxergar que é a C mesmo. 6, 4, 4, 4. Então, questão do número 31, o número de elétrons π nesses compostos é 6 no merciano. Por que o merciano tem 6 elétrons π? Porque ele tem 3 ligações π. No geraniol, você vai ter, então, 4 elétrons π, porque você tem 2 ligações π no geraniol. No linalol, você tem 4 elétrons π, porque você tem 2 ligações. E no citronelal também. Então, tá aí. Letra C, a questão de número 31. Perfeito.